Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 14 e o verso de número 12. Provérbios, capítulo de número 14 e o verso de número 12. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é caminho de morte. Vou repetir: há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Amém? A nossa vida, desde que nascemos, ela é uma jornada, ela é uma caminhada. Desde que você nasceu, você anda nessa jornada, nessa caminhada. E essa caminhada tem vezes que você está bem, com ânimo. Tem vezes que tem obstáculo, e às vezes você quer parar, você quer desistir. Nossa vida é uma jornada que nos leva de um começo finito para um final infinito. Porque a nossa caminhada, ela não termina nessa nossa existência. A nossa caminhada tem por objetivo algo eterno. Então, é uma caminhada que tem início, mas você não sabe o fim. Porque mesmo depois que você sair desta vida, você vai continuar nessa caminhada na eternidade. E lá vai ter uma bifurcação, no qual você escolheu antes, porque havia sinais, havia placas durante a nossa existência, e dependendo do caminho, da placa que você seguiu, é o sentido da direção da bifurcação da eternidade. Quem está me entendendo, sim ou não? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao mesmo tempo que o texto que eu acabei de ler de Provérbios, ele diz: há caminhos que para o homem parece perfeito, direito, mas o final dele é caminho de morte. O próprio Isaías, no capítulo 30, no verso 21, a parte B, ele diz que o próprio Deus, ele vai dar uma dica para cada um de nós, um sinal. Olha o que ele diz em Isaías 30 e o verso 21, parte B: este é o caminho, e aos teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo. Quem é que está por trás de nós? Deus dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Provérbios diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. E às vezes você já pegou caminho errado, que você não queria pegar? Olha,
eu acredito que o criador lá do Waze vai para o céu direto, por me ajudar, porque eu não consigo ir no centro se eu não tiver um GPS, eu me perco direto, e Deus, sabendo que nós poderíamos nos perder, o que é que ele escreve? Ele diz, este é o caminho, ele mostra, andai nele sem desviar para a direita e a esquerda. Aí você pergunta, que caminho? Aí Jesus diz, eu sou o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se ele está dizendo que é um caminho verdadeiro, é porque existe um caminho falso, um beco sem saída. Jeremias capítulo 21 e o verso 8, olha o que Deus vai falar para mim e para você. Jeremias capítulo 21 e o verso de número 8 diz, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ou seja, na bifurcação, quando você chegar na bifurcação, vai ter um caminho de vida e vai ter um caminho de morte. E Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. Então a nossa jornada, você está me entendendo? A minha caminhada, a sua, nessa terra, ela diz respeito que nós estamos caminhando para algum lugar. Estamos caminhando para um caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Amém? Então caminhar é fazer uma jornada. Nós estamos fazendo uma jornada. Nós estamos em direção à eternidade. Agora, nesse caminho chamado Jesus, que é a verdade e a vida, existe 3 viajantes. Quantos viajantes que eu disse? 3 viajantes. 3 tipos de viajantes que começaram esse caminho, essa verdade e essa vida. Que viajantes são esses, pastor? Primeiro, aqueles que começam a jornada, caminhando no caminho, na verdade e na vida, aqueles que começam a jornada e não termina. Você conhece alguém que já começou essa jornada que você está caminhando comigo e parou no meio do caminho? Qual é o outro, segundo tipo de viajante, pastor? Aqueles que começam a jornada bem e terminam mal. Conhece alguém assim? E qual é o terceiro tipo de viajante, pastor, que anda nesse caminho? Aquele que começa a jornada mal e ele termina bem. Porque o mais importante não é como você começa. O mais importante é como você termina. Vamos repetir? O mais importante não é como começa. O mais importante é como termina. O primeiro viajante, aquele que começa e não termina. Eu peguei alguns textos bíblicos, mas a Bíblia é muito rica. Enquanto eu falo para você, você vai lembrar de muitas situações na Bíblia. Mas o primeiro viajante, aquele que começa e não termina. Vamos ler Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 60. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 60. A minha Bíblia caiu, está vendo? A folha da minha Bíblia caiu. Isso é porque eu uso, viu, irmão? Eu vi você falar assim, mentira, relaxa.
Aleluia. Então João capítulo 6, verso de número 60 diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-los: isso vos escandaliza? Que será, pois, se vedes o Filho do Homem subir para um lugar aonde estava? O Espírito é que dá vida, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vocês, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam mais com ele. Olha, essa galera aqui que Jesus está falando, depois da multiplicação dos pães e peixes, o pessoal começaram a vir até Jesus, o pessoal começaram a caminhar com Jesus, e aí Jesus começou a chamar eles para responsabilidade, começou a pregar uma palavra que eles acharam dura, porque o que eles queriam na igreja de Jesus, o que eles queriam era pão e peixe. Eles não queriam uma palavra que levasse para a eternidade. Eles estavam esperando algo aqui na terra. Existe gente assim no nosso meio, existe gente assim no meio cristão, que não estão preocupados com a vida eterna, eles estão preocupados com pão e peixe. E Jesus não estava preocupado com pão e peixe, porque ele sabia que a comida que você come hoje, a fome que ela é matada hoje pelo alimento, daqui a pouco você está com fome de novo. Mas ele estava querendo trazer uma palavra para a vida eterna. E o que ele fez? Ele fez milagre, porque Deus, ele pode matar a sua fome física. Deus pode abrir uma porta de emprego. E muitas pessoas, quando vêm na casa de Deus, a única coisa que eles querem é o quê? Uma porta de emprego. Porque a partir do momento que eles conseguem essa porta de emprego, quando Jesus chama para responsabilidade, ele fala: peraí, eu não queria isso. Eu não queria esse compromisso contigo. O que eu queria mesmo era a minha casa própria. O que eu queria mesmo era um milagre. Você conhece alguém que já veio para a igreja, ficou um tempo, e quando ele conseguiu aquilo que ele queria, quando Deus abençoou a vida dele, quando Deus fez o milagre na vida dele, o camarada, rapou fora, saiu. Era isso aqui que estava acontecendo com esses discípulos. Quando Jesus chamou eles para a responsabilidade, e Jesus começou a pregar, a falar com eles, eles acharam aquela palavra muito dura. Eles disseram: não seguir Jesus não é fácil, porque a única coisa que eu quero é o quê? É migalhas. Porque deixa eu falar uma coisa para você, se Deus... Quem está precisando de um milagre aqui? Levante sua mão. Eu estou. Preste atenção no que eu vou falar para você. Se Deus fizer um milagre na sua vida, e esse milagre não melhorar o teu relacionamento com Ele, ele não serviu de nada. Porque milagre, no grego chama sinal. Se o milagre que Deus fez na tua vida não apontar para Jesus Cristo, não apontar para uma vida mais consagrada a Jesus, esse milagre não serve de nada. Você lembra da história dos cegos, 10 cegos? Jesus curou todos eles, e somente um voltou para agradecer a Deus, a Jesus. Ou seja, aqueles 10 cegos estavam cegos, indo para onde? Qual era o caminho que ele estava tomando? Indo para o inferno, caminho de morte. Jesus vai lá e
cura aquele cego. Agora aqueles cegos estão enxergando, mas eles continuam indo para onde? Fora um que voltou para agradecer, para o caminho de morte. Tem pessoas dentro da igreja, fora da igreja, que foram abençoados, que tiveram milagres, estavam indo para o inferno, veio para a igreja, aceitou Cristo, Cristo fez milagre na vida deles, e eles saíram, continuaram indo para o caminho de morte. Por quê? Porque conseguiram o que queria. E o primeiro grupo de pessoas são aqueles que começam e não terminam. Sabe outro que começou e não terminou? 2 Timóteo, capítulo de número 4, e o verso de número 10, a Bíblia vai falar de um companheiro, um companheiraço de Paulo, um homem que Paulo diz, lá em Filipenses, capítulo 1 e o verso 24, que ele é um companheiro tremendo. Ele é alguém que está ajudando Paulo, que está motivado, ele aceitou Cristo, ele está motivado, e Paulo está ali no gás todo, ele está acompanhando Paulo. Mas quando Paulo escreve a carta a 2 Timóteo, no capítulo 4, e o verso de número 10, olha o que Paulo vai dizer. 2 Timóteo, capítulo 4, e o verso de número 10, Paulo vai escrever uma carta para o seu filho, Timóteo, e ele diz, verso 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas era o companheiro de Paulo, aquele companheiraço que Paulo diz lá em Filipenses, que ele é um companheiro de ministério, mas ele diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Aquele cara que começou uma vida consagrada com Paulo, pregando o evangelho com Paulo, ele parou. E sabe o que é o interessante aqui que eu vejo? Parece que a Bíblia não dá um motivo, não é que ele desviou, ele cometeu um pecado muito grande, não fala isso de Demas. O que fala é que ele amou o presente século. Demas não parou por causa do pecado grosseiro, nem de algo escandaloso. Demas não traiu a sua esposa, Demas não roubou ninguém. Paulo vai dizer que ele amou o século da sua época. Está em igreja, fazendo o que na igreja? Eu vou curtir a vida, porque eu só tenho uma vida para curtir. Eu vou sair, domingo eu vou lá, vou deixar de ir no culto, eu vou lá para o futebol, eu vou para o churrasco, eu vou para a chácara, eu vou para eu ia falar de discoteca, aí já ia mostrar a minha idade. Eu vou sair por aí, sair com os meus amigos. Sabe qual é o problema? Quando a gente começa e não termina, é quando a gente começa a amar, mas as coisas do presente século, quando você começa a valorizar mais aquilo que está acontecendo lá fora, do que aquilo que está acontecendo aqui dentro do teu coração, os testemunhos que foram contados, os louvores que foram ministrados aqui, quando você dá a presença do Espírito Santo aqui dentro, quando você dá valor mais às coisas lá de fora, do que aquilo que acontece aqui no teu espírito, é porque você está começando a amar o presente século. Quando o trabalho, todos nós precisamos trabalhar, e ainda mais numa época dessa, né, que existe muito desemprego. Quando às vezes as pessoas vêm assim, pastor, eu não estou vindo no culto porque eu estou trabalhando. Eu falei, amém, irmão, continua trabalhando, Deus continua te abençoando. Mas quando você começa a inventar esse tipo de desculpa, tipo, pastor, eu não vim porque eu cheguei do trabalho cansado, aí eu não deu para vir no culto porque eu cheguei exausto, é porque você está começando a amar o presente século, é porque você está começando a amar mais aquilo que Deus te deu, do que o próprio Deus. Vai acontecer duas coisas, ou você vai fazer igual o Demas, vai sair do caminho, ou Deus vai fazer algo para tirar isso
que está te prendendo, para poder cuidar melhor de você. Então, Demas amou o século e a sua época. Seu interesse pela obra foi diminuindo aos poucos. E isso acontece dentro de nós. Quantas pessoas eram ativas na igreja? Era, sabe, sangue nos olhos, como diz os manos lá fora, lá, na obra de Deus. Me chamou, conta comigo. E eles foram diminuindo devagarinho, parando, tirando pé, até que chegou a um ponto que eles pararam com tudo. E aí, uma vez no mês, na Santa Ceia, ele vem tomar. Por quê? Porque se ele não é, ele está ficando aquele viajante que começou e não vai terminar. Demas não conseguiu mais acompanhar o pique do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é muito ativo, pregava aqui, pregava ali, e Demas ia indo, mas por ele colocar os olhos lá fora, e ele fala: peraí, eu estou perdendo a minha vida, dentro da igreja, eu preciso arrumar um namorado lá fora, eu preciso arrumar uma namorada lá fora, o que eu estou vendo aqui? Eu tenho que ir na boate, para me arrumar um namorado, eu tenho que ir lá na balada, para me arrumar um namorado, porque na igreja não tem homem, na igreja não tem mulher, tem que ir lá fora. E aí, ele vai colocando seus olhos no presente século, e vai abandonando a fé, vai perdendo o pique. Ele vinha na igreja na quinta, agora ele não vem mais na quinta, porque agora ele está cansado, ele só vem no domingo de vez em quando. Aí, ele vinha na escola bíblica dominical, ele já não vem mais na escola bíblica dominical, porque afinal de contas, pastor, eu trabalho a semana inteira, né? E eu preciso dormir um pouco mais, eu preciso ficar em casa um pouco mais. Agora a pergunta é, abençoado de Deus, pensa bem, pensa comigo. Se eu fosse Deus, eu falaria para você assim, no seu ouvido, sussurrando assim, com a voz de Gabriel: filho, o problema é que você não está acompanhando o pique da igreja, é por causa do trabalho, e você não tem tempo. Então eu vou tirar o seu trabalho, eu vou dar para outra pessoa, aí você vai ter todo o tempo do mundo. Sabe por quê, irmão? Nós trabalhamos a semana inteira. Você trabalha para quem? Para você ou para Deus? É para você. O domingo ainda continua sendo dia do Senhor, dia onde eu pego a minha família e levo para a escola bíblica dominical. Eu fico tão... Hoje eu vim para a escola bíblica e eu vi casalzinho com a bíbliazinha na mão, indo para a escola bíblica dominical. Você ainda encontra aí uns últimos moicanos ainda, levando a sua bíbliazinha para a escola dominical. Mas outras pessoas não. Eu estou cansado, eu trabalhei a semana inteira e eu preciso descansar. Meu amado irmão, você descansou muito quando você estava desempregado, agora começa a vir para a casa do Senhor, agradecer a Ele. Aleluia. Viu um glória a Deus aqui, uma cara feia ali, uma coisa dizendo assim: pô, hoje eu escolhi o dia errado para vir. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus está trazendo essa palavra para você, porque Ele não quer que você seja esse tipo de viajante que começa e não termina. Pessoas que abandonam a fé. Você sabe que aonde o crente fica vibrante, aonde o crente fica com o coração aquecido, você pode assistir, irmão. Eu vou te falar assim, sem medo de errar e sem medo de ser soberbo. E se você abrir a sua internet e colocar lá a pregação, vai ter pastor que vai ter mensagem poderosa. Vai ter uns pastor que vai ter uma voz, não igual uma taquara rachada, que nem a minha, mas ele vai falar: eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Porque no livro de Provérbios, no capítulo 3, e ele vai ter uma mensagem poderosa.
Mas compara um culto como esse, perto do teu irmão. Seja quem for pregando assim ao vivo, Deus dando para você na hora, falando no teu coração, com a mensagem na internet. A mensagem na internet muitas vezes serve, sabe para quê? Para encher o nosso conhecimento. Porque o Espírito, eu acredito que está no meio da comunidade, está no meio do teu irmão. Quando você levanta a mão conjuntamente com o seu irmão e começa a adorar por toda a minha vida, e aí a irmã chama, deixa eu contar o testemunho, pastor, começa a contar. Isso não tem na internet. A vida de Deus, ela está o quê? Ela está na comunhão. A Bíblia diz, olha, no Salmo 133, ó, quão bom ou quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Verso de número 3, nessa comunhão é aonde o Senhor ordena a sua bênção. É na comunhão. Você pode assistir. Por que as pessoas que vivem eu não preciso de igreja, porque tem uma turma aí do movimento do sem igreja, eu posso assistir culto pela internet. Compara a vida de um crente que frequenta uma igreja, de um crente que está na escola dominical, que um crente está no culto da quinta-feira, que está num grupo de comunhão, que está no culto no lar, que está no culto de domingo. Compara com esse povo lá de fora. A vida, o sangue nos olhos pela obra de Deus, o amor pelas pessoas. Agora, por que as pessoas abandonam a fé? Mateus capítulo 24, verso 12, diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, por causa da iniquidade. Por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus. O nosso mundo está sendo engolido pelo pecado. E a frieza tem entrado no meio das igrejas. Por exemplo, se eu estivesse pregando hoje, que Deus ia derramar um monte de bênção, de vitória, tinha gente aqui falando em línguas. Se eu estivesse dizendo, o céu vai se abrir agora, vai começar a descer maná do céu, profetizo na sua vida que amanhã você vai estar empregado. Estava gente virando mortal. Porque é esse tipo de mensagem, não que essa mensagem não deve ser pregada dentro da igreja. Amém? Mas ela não deve ser o foco do evangelho. Porque o foco do evangelho é Cristo. O foco do evangelho é, ei, você era pecador. Ei, você estava destinado ao caminho de morte. Ei, Jesus Cristo morreu. Ei, Jesus Cristo vai te dar a vida eterna. Se isso não te alegrar, bênção nenhuma de Deus vai te alegrar. Se não te alegrar a salvação, se não te alegrar a você entender que vai viver uma vida eterna, se não te alegrar que essas dores vão passar e na eternidade a Bíblia diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Se não te alegrar nada disso, pode cair maná do céu, pode cair dinheiro do céu, mas isso não vai trazer paz nem alegria para o teu coração. E nós, como os pastores, estamos matando a igreja, porque tudo que nós pregamos é isso. Deus vai te dar uma casa, Deus vai curar você, Deus vai curar você, Deus vai tirar você disso, Deus vai tirar você daquilo. Deus pode tirar? Lógico que pode. Mas tem gente que vai sofrer com algumas coisas? Vai. A Bíblia diz que Paulo ora para Deus e diz, Deus, se possível, tira de mim esse espinho na minha carne. Aí Deus diz, Paulo, vai ficar. Mas eu vou te dizer uma coisa, vai ficar, vai te deixar fraco. Mas eu vou te dizer uma coisa, Paulo, o meu poder
vai se aperfeiçoar em você, nessa sua fraqueza. Então aguenta, aleluia. E a Bíblia diz que foi Paulo que teve aquela revelação. Paulo diz: olha, eu sei, um homem, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi ao terceiro céu, e lá ele ouviu revelação, ele viu coisas que não eram nem dignas. Eu não posso nem falar daquilo que eu vi. Você quer ter revelação de Deus, meu amado irmão? Comece a caminhar e não pare. A Ana que testemunhou aqui, não é porque ela está aí, mas eu nunca vi a Ana reclamar. Tem problema lá, os rins não funcionam direito, nunca vi ela reclamar. Agora tem um outro, tem rim, tem emprego, tem esposa, ganha bem, tem carro do ano, tem casa própria e só vive reclamando. Por que as pessoas abandonam a fé? Primeiro, porque a iniquidade, o pecado está esfriando o amor das pessoas. Por que as pessoas abandonam a igreja? Apocalipse 2:4 diz: você abandonou o primeiro amor. Por que as pessoas abandonam a igreja? Quando elas abandonam o primeiro amor. A coisa simples. Pô, o pastor já vai pregar João 3,16 de novo. O pastor vai repetir isso de novo. A gente abandona a fé quando o amor esfria. Quando tudo que se fala, você já sabe. Quando você não baixa a guarda para que o Espírito Santo fale no seu coração. Quando você busca mais as coisas terrenas do que as coisas do céu. Na minha época, há algum tempo atrás, era lindo de ver os testemunhos do pessoal da igreja. Olha, eu fui batizado com o Espírito Santo. Deus me deu o dom de falar em línguas. Olha, ontem eu estava lá, eu tive uma revelação do céu. Hoje você não escuta mais isso dentro da igreja. Você chega para a pessoa e fala assim: conta para mim a sua experiência com Deus. Experiência? O que é isso? Experiência é algo diferente que você teve com Ele. Conta para mim. Ah, pastor, não lembro. Quanto tempo você tem de crente? 15 anos. Você não tem nenhuma experiência com Deus? Então, quando o amor esfria, o relacionamento esfria. Então, o primeiro tipo de pessoas são pessoas que começam e não terminam. Agora, de quem é a culpa da igreja estar se esfriando? Eu digo que a culpa é nossa. Primeiro, não estamos anunciando o evangelho completo. Para segurar os crentes dentro da igreja, a gente só fala o que você quer ouvir. Não, se eu não ouvir aquilo que eu quero, eu vou naquela igreja ali. O que é o evangelho completo, irmão? O evangelho completo tem flores e tem espinhos. Lembro de um louvor novinho que diz assim: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. Então por que as pessoas estão esfriando? O evangelho não está sendo pregado verdadeiramente. Olha o que Pedro vai falar lá em Atos capítulo 5 e o verso de número 20. Depois que o anjo liberta os apóstolos da prisão, ele manda os apóstolos ao templo. Olha o que ele diz: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Em algumas traduções está dizendo: pregue a mensagem completa. A mensagem completa é que ele cura,
batiza com o Espírito Santo e ele leva para o céu. Aleluia. Deus não mudou ainda, a porta não se abriu. Tem gente que está querendo que a porta do céu seja aberta. Não, ela não se abriu. A Bíblia diz, olha, pregue a palavra completa. A palavra completa é: sem relacionamento não tem experiência com Deus. O evangelho completo quer dizer o seguinte: olha, ele morreu porque eu sou pecador, eu tenho que ser grato por isso, porque eu estava indo para o inferno. E a mensagem completa é quando ele diz assim: olha, não se preocupe com o dia de amanhã, com o que comer e com o que vestir, porque o Pai do céu, que cuida dos passarinhos, ele vai cuidar de você também. Aleluia. Mas preste atenção quando você lê esse texto, quando você lê este versículo, porque a palavra diz o seguinte: olha, não fique preocupado com o dia de amanhã, porque o Pai do céu, não se preocupe com o que vestir e com o que comer. Não está falando de carro do ano, não está falando de mansão, não está falando de viagem para Cancún, não está falando de outras coisas mais. Às vezes acontece de Deus dar algumas coisas a mais para a gente, e eu considero isso, sabe o quê? Mimo de Deus, um mimo a mais, porque o que Ele prometeu é o seguinte: você está andando nu? Não, é Ele que está te dando. Você comeu hoje? Ah, não comi picanha, comeu ovo, não comi ovo. Ô, irmão, é 10 reais, 30 ovos. Eu comi ovo, pastor. Foi o que ele prometeu, cuidar de você, da comida e da vestimenta. A promessa foi essa. Tem um pastor aí que eu vi um dia desse aí, uns loucos, falou que Jesus tinha uma mansão de frente do lago de Genezaré. Ele arrumou um versículo bíblico ainda. E aí o próprio Jesus disse: o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. Mas o Senhor tem cuidado, não tem deixado faltar nada. A mensagem do Evangelho tem que ser completa. Ei, deixa eu falar. A mensagem do Evangelho, ela diz o seguinte: nós estamos caminhando para uma vida eterna. Gente, parece que foi ontem que eu tinha 15 anos, mas eu estou mais próximo da vida eterna do que nunca. E eu não posso brincar. Eu não posso brincar de dizer para você que o paraíso vai ser aqui na terra. Quem prega isso é a testemunha de Jeová, que o paraíso vai ser aqui na terra. Eu tenho que dizer para você não parar no meio do caminho, porque a nossa jornada, ela é até a vida eterna. Porque que a culpa das pessoas pararem é nossa. Falta uma verdadeira experiência de conversão. As pessoas levantam a mão e todo mundo fala: não, se converteu. Não. Quando a pessoa se converte, irmão, a vida muda. Ele era um pingaiado, ele para de beber. Mas ele para de beber é porque a igreja prega contra a bebida, a igreja não aceita. Não, tem gente que fala até assim: olha, eu não bebo porque a minha igreja não aceita, minha igreja não permite. Então, se a sua igreja permitisse, você beberia? Você ia beber, é isso então? Porque a pessoa que não bebe, não fuma, não prostitui, não trai, ela faz isso não por causa da igreja, ela faz isso porque ela se converteu. Você sabe o que é se converter? Você está indo para um lado, e de repente você fala assim: olha, esse lado está errado. Aí você vira em direção, você se converte, é isso. Então, falta experiência com Deus. As igrejas estão cheias de Nicodemos. Capítulo número 3 de João, Nicodemos, fariseu dos fariseus, estimado por todos. Todo mundo olhava para a vida de Nicodemos e dizia: esse é o cara. Ele dá aula na escola bíblica dominical, ele prega, ele tem referência de Deus, ele conhece Deus de Gênesis e Apocalipse. Ele chega até Jesus, Jesus olha para ele e fala:
tudo que você tem na sua cabeça grande, Nicodemos, é conhecimento, porque o que falta verdadeiramente na sua vida é conversão. O que falta verdadeiramente na sua vida é você ter experiência com Deus. Amém. Tem uma irmã que deu aleluia ali, glória a Deus, aleluia. Precisa ter experiência com Deus. E se você contar a experiência, o pessoal fala, não, isso aí é Matrix. Eu olho para mim e falo assim, eu preciso melhorar. Porque quando eu me converti, morava ali no Santo Antônio, um cômodo pequeno, banheiro, um quarto e uma sala. E eu orava, e eu gostava de orar. E um dia eu me ajoelhei na sala da minha casa, e aí eu vou contar, e você que não teve experiência, fala assim, ah, isso é mentira. Eu me ajoelhei e comecei a orar. Comecei a orar, e orava, e de repente eu entrei naquilo que eu sempre falo, um lugar aonde nada mais importa. Parece que o chão da minha casa sumiu. Eu fiquei assim numa outra dimensão, aonde o tempo não existia. E tudo que eu vi era 2 pés assim do meu lado, assim na minha frente, eu ajoelhado. E eu não queria, de maneira nenhuma, abrir os olhos, porque eu não queria sair daquela experiência. Parecia que eu estava na antessala do céu. Uma experiência incrível com Deus. Quando eu aceitei Jesus, uma vez quando eu aceitei Jesus, e eu estava num culto, o pregador chamou, olha, quem quiser receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. E eu era um pecador, meu irmão, pensa num cara que pecava. Pensou? Eu era um pouquinho a mais. Ele me convidou, convidou todo mundo, eu fui ali na frente e eu me ajoelhei. E ele começou a orar num domingo, eu lembro disso, num domingo, numa igreja pequena. Eu comecei a orar. E eu fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos, eu estava com a camisa branca. E tudo que eu via, eu com os olhos fechados, eu olhava para, eu percebia e olhava, parecia que eu me via, que eu comecei a dar glória. Sabe quando você dá glória e aleluia e começa a falar, que você parece até começa a babar? Parece que eu estava assim, e parece que não que estava escorrendo, mas eu sentia algo assim escorrendo. E eu sentia, e eu via como na minha camisa, eu falei, eu não vou abrir meus olhos, porque a minha camisa está cheia de sangue. Eu olhava assim, minha camisa está cheia de sangue. Eu ficava com medo de abrir os olhos e olhar para a minha camisa e está cheia de sangue. E o pastor ali orando, e todo mundo saiu, e eu orava, e eu começava a ver a minha camisa, a minha calça toda cheia de sangue. E eu falei assim, não vou abrir a minha, eu fiquei com medo de abrir os meus olhos. E eu fiquei ali orando, e eu notando ali que a minha camisa cheia de sangue. E quando eu paro de orar, que eu abro os olhos, a minha camisa estava normal, estava branca. E eu, como novo convertido, eu não entendi aquilo. Nem passou na minha cabeça. Depois de muitos anos, lendo a Bíblia, que o Espírito Santo falou no meu coração. Você lembra aquela experiência que você teve? Aquilo ali era o meu sangue que estava sobre a tua vida. Eu pensei que eu tinha me cortado, mas era o sangue de Jesus que estava sobre a minha vida. Aí eu pergunto, qual é a sua experiência com Deus? O que falta na nossa vida é um verdadeiro arrependimento. Falta prioridade nas coisas espirituais. A Bíblia diz que existem vários dons espirituais. Eu pergunto para você, quando você ora, que dom você pede para Deus? Ninguém ora mais para pedir dom espiritual.
Ninguém ora para ter experiência sobrenatural com Deus. Que tipo de experiência sobrenatural você tem orado? Ou a nossa oração é a oração de me dar pão e peixe? Jesus estava querendo dar mais para ele. Jesus estava querendo dar mais, aquilo que está lá em Isaías 55, ó vós todos que tendes sede, vinde a mim e bebam. Vocês que têm fome, vinde a mim e comprai vinho e leite, e pagai sem dinheiro. Então a igreja precisa, para que nós não possamos ser esse primeiro viajante, que começa as coisas e não termina, que começa a caminhada e para no meio do caminho. Nós precisamos ter experiência com Deus. Precisamos ser convertidos de novo. Eu acho, deixa eu falar uma coisa para você. Se o apóstolo Paulo se levantasse hoje e olhasse a igreja atual, ele teria um infarto e morreria de novo. Porque eu acho que o Demas, que é desviado aqui, eu acho que ele seria mais fervoroso do que muitos crentes que existem por aí, afora. Então, que você não seja esse tipo de viajante. O viajante que começa e não termina. Levante a sua cabeça, porque o seu descanso não é aqui. O seu descanso é na sombra do Altíssimo. Amém? Mas eu tenho certeza que aqui não tem nenhum desse tipo de viajante. Qual que é o segundo tipo de viajante? Aquele que começa bem e termina mal. E o terceiro tipo de viajante? Aquele que começa mal e termina bem. E sobre eles, nós vamos falar na semana que vem. Mas tudo que eu não quero é que eu e você pare no meio do caminho. Nós somos a geração que começa e não termina. Começa a faculdade, não termina. Começa o curso de inglês, não termina. Começa a fazer isso, não termina. E isso tem entrado dentro das igrejas. Começa a viver uma vida com Cristo, não tem pretensão de terminar. Quantos estão como Demas, amando o presente século, mas que eu e você não sejamos esse tipo de viajante, aquele que começa e não termina, mas que possamos ser, ou se você começou mal, sabe aqueles que começam trancos e barrancos, o cara se converte, mas você vê ele na cachaça, se converte, mas vê ele brigando, se converte, mas vê ele mentindo, e de repente ele vai melhorando, quando você olha o cara tá, mas tem aqueles que já se convertem mesmo e já, eu acho que é o quarto que eu não pus, mas é aquele que se converte bem, começa bem e termina bem. Que no final da nossa caminhada, nós vamos falar sobre os dois viajantes depois, mas que o final da nossa caminhada, nós possamos usar a palavra do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Se você estiver passando problema ou não, que você tenha experiência com Deus. Se estiver na bênção ou não, que você possa dizer: Senhor, apesar, indiferente de tudo o que aconteça, nada muda entre nós. Com rim ou sem rim, nada muda entre nós.
com emprego ou sem emprego, Senhor, nada muda entre nós, porque só muda aqueles viajantes que procuram pão e peixe. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer neste momento, Pai. Quero te louvar, quero pedir, ó Deus, neste momento, que o Senhor possa abençoar a tua igreja. Deus, que nós não sejamos, ó Deus, como esse viajante, aquele que começa e não termina, mas que possamos, ó Deus, prosseguir, ó Deus, como Abraão foi, de glória em glória, de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: não desista, não desista, não pare no meio do caminho. Amém?